Fala, torcida vascaína, Felipe Pittiru de volta na área para falar aí sobre a gestão do futuro presidente do Vasco. E não, eu não tenho bola de cristal aqui, nem informação privilegiada para dizer quem é que vai aí sentar na cadeira da presidência no próximo janeiro, né? A gente sabe, vai ter aí um julgamento nessa quinta-feira, dia 17, que pode indicar quem vai ser o novo presidente do Vasco, né? Pode também não determinar nada. Novas ações podem ser impetradas na justiça também. Então, quer dizer, esse é um assunto que pode correr por muito tempo ainda. Mas o objetivo desse vídeo aqui não é discutir essas pendengas judiciais que tanto afligem o torcedor, né? Eu quero aqui fazer um vídeo, na verdade, projetando, né? Explicando quais são as minhas expectativas para um futuro mandato, seja do Salgado, seja do Levenciano. Eu entrei no YouTube recentemente, como faço todos os dias, né? E como eu acesso muito sobre Vasco por motivos óbvios, o YouTube sempre me recomenda vídeos do meu próprio canal e muitas vezes vídeos antigos pra caramba. E esses dias ele me mostrou um vídeo lá da eleição passada que era eu falando das minhas expectativas caso o Júlio Brandt fosse presidente, caso o Eurico Miranda fosse presidente. Infelizmente, a gente não vai poder aí dizer se eu estava certo ou não, porque como todo mundo sabe, não foi nenhum dos dois o presidente, foi o Campelo, né? Uma saída ali que ninguém esperava. É a política do Vasco sempre surpreendendo a gente. Mas ainda assim, eu achei a proposta legal, né? Achei até os vídeos bacana, vale a pena. Eu vou deixar no final desse vídeo aqui o link para vocês assistirem lá qual que eram as minhas expectativas. Então, para uma eventual reeleição do Eurico ou uma eleição do Júlio Brandt. Muito do que eu falava naquela época eu ainda penso hoje, então serve até para mostrar que a minha opinião aqui não é nem um pouco causuística, são coisas ali que eu acredito realmente há muito tempo. São valores, são ideais que eu via na eleição passada representados no Júlio Brandt, né, na chapa Sempre Vasco, e eu vi esse ano também representados na chapa Mais Vasco, na Sempre Vasco ainda e na Mais Vasco também, né? Muita gente, eu tenho sido bastante incisivo nas minhas críticas ao Levenciano, vou explicar por que nesse vídeo mais tarde, mas é curioso que sempre que eu faço uma crítica ao Levenciano, há quem argumente, né, contra-argumente. Ah, você está falando isso aí porque você é fã do Júlio Brandt, é porque você é Brandetti. E aí, de um tempo para cá, quando eu falei que eu votei no Salgado, e quando o Júlio Brandt, né, Sempre Vasco, saiu da briga, ah não, você é fã de candidato, você é Salgadete, é por isso que você está falando isso. E não, galera, eu não tenho apego nenhum a candidato, o meu apego são a ideais, né? São as propostas que eu acredito que podem fazer o Vasco grande, e que eu insisto, né, foram representadas em eleições passadas pelo Júlio Brandt, e hoje foram representadas nessa eleição de agora pelo Júlio Brandt e pelo Jorge Salgado, pelas chapas, né? Sempre Vasco e Mais Vasco. Júlio Brandt e o Salgado sendo ali os cabeças de chapa, mas com uma galera, né, também muito boa atrás, dando suporte para eles. E o que são esses valores então, né? Um Vasco mais democrático, um Vasco mais profissional, né, que mais responsável, que trabalhe de forma responsável o dinheiro e o orçamento do clube, né? E que, com isso, faça o Vasco, leve o Vasco para um crescimento um pouco mais demorado, mais firme, sólido, né? Eu acho que o principal objetivo do Vasco, nessa retomada que a gente espera que o Vasco tenha, é que seja uma retomada consistente. Ninguém mais aguenta ver o Vasco parecendo que vai levantar para cair de novo, né? Até uma brincadeira que eu fiz muito nessas eleições, para rebater aquele discurso de o Vasco não aguenta mais esperar, foi o discurso do Vasco não aguenta mais se decepcionar. O vascaíno não aguenta mais se decepcionar, porque a gente abraça, né, as ilusões, é normal, a gente se agarra aí, não, agora vai, para sempre ser decepcionado dali a um pouco, e acho que é isso que não pode mais acontecer. Então, a minha torcida fica sendo para um Vasco que pode até demorar um pouco mais para voltar a ser o Vasco grande, né? Acho, inclusive, que não precisa de muito tempo para a gente voltar a ver um Vasco bem melhor do que tem hoje, né? Talvez não lá na ponta da tabela, brigando com os times com mais dinheiro hoje em dia, né? Mas acredito que em muito pouco tempo, reestruturando o básico do Vasco ali, dá para ter um clube que fique brigando na ponta de cima da tabela, que fique ali entre, sei lá, os 4 melhores clubes do Brasil, né? Então, já permita sonhar com um G4,
já permita sonhar com uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana e quem sabe, né, se tudo se encaixar, até um Campeonato Brasileiro e eventualmente uma Libertadores. Então, o que eu espero de uma eventual gestão Salgado seria isso, que ele levasse a cabo, né, que ele realmente executasse o que ele prometeu na campanha, que são esses ideais. Um Vasco mais democrático. Então, um dos motivos que eu escolhi, inclusive, que eu votei na Mais Vasco e não na Sempre Vasco, foi porque eu vi no projeto deles um plano com propostas e com prazos para fazer essa democratização, para entregar esse voto para o sócio-torcedor. Para mim, é uma proposta muito tímida em relação ao que eu espero, mas foi, mal ou bem, quem apresentou algo de mais concreto nessa direção, né? Então, eu espero que o Salgado, uma eventual gestão Salgado, inicie, acelere ainda mais esse processo de abertura do clube. Por quê? Por ideal, porque eu acho que o clube é mais justo, um Vasco democrático para a sua torcida? Também. Mas não só por isso. Eu acho que realmente, né, um Vasco mais forte passa por você se aproveitar do que o Vasco tem de grande, o que o Vasco tem de forte, o que faz o Vasco um diferencial. Qual que é o diferencial do Vasco hoje em dia? Por que o Vasco, né, tem essa história bonita, mas que ficou lá no passado, tem algum patrimônio, tem um estádio, é uma coisa importante, conseguiu um CT agora, mas isso aí a maioria dos clubes no Brasil tem, né? O grande diferencial, o grande potencial que faz o Vasco ser grande ainda e ter esse potencial para voltar a ir lá para cima é a sua torcida. É só torcida. Então, assim, tudo que for feito para potencializar a torcida, né, fazer o clube ser mais da torcida, vai ter meu apoio. E eu acho que justamente você democratizar, abrir o clube para a torcida é o caminho mais simples para isso, né? Então, eu vou cobrar muitas ações nesse sentido, não é mesmo? Na parte administrativa, é o que todo mundo diz que vai fazer, né? É o que a gente tem que cobrar, que é o quê? Readequação das dívidas, né? Então você tem que pegar essas dívidas de curto prazo, essas dívidas que ficam estourando toda hora, de credor aparecendo, botando o Vasco no pau, penhora isso aqui, penhora aquilo lá, isso precisa ser resolvido, não é mesmo? No caso da Mais Vasco, ela propõe arrecadar um dinheiro aí, né? E, pegar um empréstimo para poder negociar essas dívidas, e com essas dívidas renegociadas, você consegue primeiro abaixar um pouco, né? Porque quando você paga ali à vista, você consegue abaixar um pouco essa dívida, e depois você também consegue ter ali um fôlego, um planejamento, porque você não fica mais com aquela paranoia de que vai pintar um credor batendo na sua porta e penhorando estádio, penhorando receita de jogo, que nem a gente vê acontecendo. Com essa folga, aí que a gente espera é um planejamento melhor e um melhor aproveitamento do dinheiro. Porque assim você vai resolvendo o problema financeiro do Vasco. Por que o Vasco tem pouco dinheiro? São vários motivos. Primeiro, tem a dívida grande. E aí, se você pega esse empréstimo e renegocia, você, teoricamente, você equaciona a dívida da melhor maneira possível. Porque também é aquela coisa que todo mundo fala, você não precisa pagar toda a dívida, você precisa ter a dívida sob controle. Então, se você pega um empréstimo grande, né, que lá vai ter os juros dele, que é normal, tudo bem. Mas você garante aqui, eu peguei esse empréstimo e com esse empréstimo eu vou ter que pagar X por mês, né? Beleza, tudo bem. Mas com isso você liquida essas outras dívidas do passado e diminui seu passivo, então você já sabe, você põe lá no orçamento. Tá, beleza, tem esse X por mês que eu tenho que pagar aqui da minha dívida e isso está resolvido. Beleza, fica uma questão ali. A outra questão que é a seguinte, você precisa aumentar suas receitas, que esse é o principal problema do Vasco hoje em dia. Fala-se muito que o Vasco não tem dinheiro, porque é muita dívida e tudo mais, e isso com certeza é um problema, mas fala-se pouco dessas outras duas questões. Primeiro, o Vasco arrecada pouco, né? Ganha pouco dinheiro, porque fez mais negociações de patrocínio, mais negociações de transmissão de televisão, mais negociações de tudo que você pode pensar, com o fornecedor das mais variadas espécies. E principalmente, né, está muito tímido ainda na hora de prospectar novas fontes de receitas. O Vasco pode conseguir muito mais receita, muitas outras maneiras. Acho que a gente já caminhou um pouco nesse sentido. Mal ou bem, o próprio lance do Vasco Token aí é uma maneira diferente de você conseguir trazer mais dinheiro para o clube, não é mesmo? O próprio programa de sócio-torcedor, né? Se você amplia os benefícios para o sócio, se você dá o direito a voto, você dá outras garantias, é também uma iniciativa muito boa.
O lance das casas Vasco aí que o Levin propõe também é uma nova maneira de arrecadar dinheiro. Então, assim, maneiras existem muitas, né? Você tem que botar elas em execução. Você tem que botar elas em execução e você não precisa ter só uma certeira. Você pode ter várias que vão trazendo um pouquinho mais de dinheiro ali e isso já vai ajudando a aumentar a arrecadação do clube, né? O próprio pessoal da Mais Vasco lá apontava nos seus estudos como o Vasco, apesar de ser um clube aí com a quarta, quinta maior torcida do Brasil, dependendo aí da pesquisa que você apontar, ele consegue arrecadar menos dinheiro por ano do que clubes que estão muito atrás dele, entendeu? Então, assim, isso tem que ser melhorado também. E, principalmente, né, além desses dois pontos que eu já falei, né, renegociar a dívida e aumentar as receitas, gastar melhor o dinheiro que arrecada. Porque eu acho que esse é o principal problema do Vasco hoje. Gasta muito mal o dinheiro que tem. E isso a gente vê principalmente refletido na gestão do futebol do Vasco. O dinheiro que circula no futebol do Vasco, o orçamento do Vasco para o futebol, está longe de ser um dos piores da Série A. Está longe, né? Se você for ver, é ali um orçamento de meio de tabela para cima. E, no entanto, há anos que o Vasco entra no campeonato brigando para não cair. Brigando com times que têm um orçamento muito menor do que o dele. Quando não faz isso, como em 2017, endivida mais o clube. Precisou gastar muito mais dinheiro, trazer jogadores pagando dinheiro que não tinha para poder montar um time para conseguir fazer uma campanha um pouco mais à altura do que é o Vasco. Então, assim, é preciso profissionalizar o clube nesse sentido, né? É preciso realmente trazer profissionais da área que sejam capazes de montar um time muito mais competitivo com o dinheiro que o Vasco tem em mãos. Que eu repito, não é pouco, não é pouco. Acho que é um orçamento muito abaixo do que a torcida espera para o Vasco, né? Não é um orçamento para fazer o Vasco brigar lá nas cabeças, mas é um orçamento que já permitiria que o Vasco tivesse um time muito melhor do que tem. Então, quando se fala numa eventual administração Salgado, né, tem muito essa comparação entre as propostas do Levin e a proposta do Salgado, que seria uma proposta mais pé no chão, uma proposta mais de austeridade. E aí tem sempre aquele discurso, né? Pô, mas é a austeridade que levou o Vasco para esse buraco. Você quer mais 3 anos que nem foi o do Campelo? E, galera, não, por 2 motivos. Austeridade, o que significa austeridade? Austeridade significa você gastar menos do que você arrecada, né? Não fazer dívida, porque quando você gasta mais do que você arrecada, você está aumentando a sua dívida. É isso que é austeridade. Então, primeira coisa, se você monta um time e você não consegue nem pagar o salário daquele time, ou seja, aqueles jogadores daqui a 2, 3 anos vão estar entrando na justiça para cobrar salário de você de novo, você não está mantendo a austeridade, né? Então, falar que o Vasco esteve na austeridade nos últimos 20 anos, não é verdade, não é verdade. O Vasco não esteve na austeridade. Como é que um time na austeridade aumenta a sua dívida? Então, não teve nesse sentido. E o segundo ponto é justamente o que eu vinha falando até aqui. Você não pode sentar em cima do discurso de não tenho dinheiro para justificar essas montagens terríveis de elenco que o Vasco teve nos últimos anos. Isso aí foi incompetência tremenda da diretoria para ficar por baixo. Então, mesmo apostando e achando mesmo que é preciso uma administração mais austera do Vasco da Gama, eu espero que, caso o Salgado venha a ser presidente, a gente já veja uma mudança de atitude desde o primeiro momento. E se a gente não vai conseguir chegar num time competitivo para brigar por título brasileiro já em 2021, eu espero que, no mínimo, uma administração Salgado consiga montar um time competitivo, com o orçamento que já tem, né? E como que vai fazer isso? Contratando profissionais, especialistas na área, né? E também pagando em dia, né? Consiga, no mínimo, e aí vai a parte da austeridade, ter um time com salários em dia. Não estou pedindo muito, eu sei. Para o Vasco já parece muito, mas não é. E eu acho que só isso já garante um ano tranquilo para o Vasco. E a partir daí, você recuperando essa tranquilidade, você vai conseguir naturalmente trabalhando para ir aos poucos melhorando ali o potencial do time. Então é isso que eu espero, uma abertura mais democrática, né? E uma melhor administração que leve o Vasco aos poucos para o século XXI. Basicamente, isso é o que eu esperaria de uma gestão Salgado. Pô, Felipe, mas aí você está falando um monte de coisa aí que o Levin também propõe. Essa coisa que você fala de pegar empréstimo para renegociar dívida, essa coisa que você fala de ampliar as fontes de receitas do clube, essa coisa que você fala de profissionalizar o futebol, trazer um CEO, não sei o que lá. Tudo isso o Levin está falando que vai fazer também.
É verdade, é verdade. E se fosse só aí, a gente não teria nada contra o Levin. Botaria o Levin ali no mesmo bolo que eu boto o Júlio Brandt e o Salgado, dessa galera que prega um Vasco mais profissional. Qual que é a minha implicância, vamos dizer assim, com o projeto do Levin esse ano? E aqui eu estou falando em termos de projeto, em nenhum momento estou levando para o lado pessoal, né? Que nem acabou que mais uma vez a eleição do Vasco descamba muito para o lado pessoal, não, porque esse, aquilo, porque fulano, aquilo outro. Para mim só enfraquece o debate. Aqui a gente está tentando se ater às propostas, né? E o que nas propostas do Levin esse ano me incomoda? Cara, basicamente falando em termos de administração, é a proposta de dobrar a aposta. Dobrar a aposta para salvar o Vasco, né? Porque uma coisa é você pedir um empréstimo, que nem todas as chapas propuseram. Ah, vamos aqui antecipar um dinheiro para poder renegociar a dívida. Beleza, você na verdade não está aumentando a dívida do clube. Muito pelo contrário. Se eu tenho uma dívida de 200 milhões aqui e eu pego 150 milhões, e aí pagando ao vivo para esse pessoal, eu consigo renegociar, baixar uns descontos, eu estou até diminuindo a dívida. Eu estou pegando um empréstimo, né? Que poderia ser visto como um aumento da dívida, mas na prática estou diminuindo a dívida, porque esse empréstimo de 150 milhões vai liquidar uma dívida que eu tenho de 200 milhões. Então até aí tudo bem. Qual que é o problema? É quando além desses 150 milhões que você vai pegar para liquidar essa dívida, você fala que vai pagar mais não sei quantos para poder montar um time galáctico já no ano seguinte, né? Então você vai ter que pegar, não tem como o Vasco montar um time galáctico, quando vai começar março de 2021, não tem como o Vasco, em março de 2021, apresentar um time galáctico sem se endividar mais. A menos que você apareça já com um patrocínio milionário, né? Que nem foi o Nations Bank lá nos anos 2000, que até agora, pelo menos, o Levinciano não falou nada nesse sentido, né? O que o Levinciano está falando que vai fazer é que ele vai pegar investimentos com bancos, né, de investimento do exterior. Investimentos são o quê? Empréstimos, basicamente, né? E que ele vai investir, montar um time vencedor, um time campeão e tudo mais. E que esse time campeão vai, então, trazer o dinheiro suficiente para pagar esse empréstimo todo, né? Que é uma proposta que a gente já viu muitas vezes no futebol brasileiro. Muitas vezes. Quanto mais velho você for, mais você ouviu esse discurso aí, né? Em outros clubes e dentro do próprio Vasco. Né? A própria Nations Bank que a gente está falando aqui, por que acabou a parceria? Porque o Eurico saiu antecipando a receita do Nations Bank, dizendo que depois ia conseguir pagar, e quando não conseguiu, a bomba estourou no colo dele. Né? Em menor proporção, o Dinamite em 2011 foi a mesma coisa. Começou a montar um time com mais dinheiro do que podia pagar, foi aumentando a dívida, na hora que estourou no colo dele, o Vasco caiu de novo. E esse é o risco que o Vasco corre, mais uma vez, com essa proposta do Levinciano. Porque, insisto, a gente já viu no futebol brasileiro vários clubes tentando essa iniciativa e nenhum conseguiu se manter sustentável por muito tempo seguindo por essa linha. Nenhum. Os times que a gente está vendo se reestruturando, eles foram pelo caminho mais difícil, mas que é também um caminho mais seguro, que é esse caminho da reestruturação lenta. Você pode pegar ali, o Flamengo é o exemplo mais claro disso, mas você pega times menores que o Vasco, com menos potencial que o Vasco, como o Grêmio, né, o Bahia, o próprio Ceará, Fortaleza, são clubes que foram por esse caminho e hoje têm mais potencial do que o Vasco. Sem precisar de investidores internacional, sem precisar de um patrono, que é outro caminho que tem também é isso, né? Vem um cara rico e bota dinheiro no clube, que nem está acontecendo com o Palmeiras agora, parece que com o Galo está acontecendo isso, o Fluminense com a Unimed era isso, que eu também, assim, não acho ideal, porque o mais normal da gente ver nessas horas é o que aconteceu com o Fluminense, o cara entra enquanto ele está botando dinheiro no clube, né, um dinheiro acima do que o mercado, funciona o mercado, o clube está bem, o clube é campeão. Quando ele sai, o clube volta para a situação que ele estava lá no começo. Normalmente, se não souber pegar esse dinheiro e essa época de bonança para se estruturar, como quase nunca pegam, como quase nunca fazem, quando o cara sai, o clube volta lá para estaca zero. Então também não acho bom, né? Não acho bom assim. Mas é menos mal, porque como o cara tá botando dinheiro do bolso dele enquanto ele tá na frente do clube, pelo menos quando ele sai, não deixa um rombo nas finanças do time, né? O Fluminense não saiu mais endividado
da era Unimed do que estava antes, não muito mais. Então, assim, beleza, voltou lá a ser um time mediano, que nem era antes do Unimed, mas pelo menos teve aqueles 10 anos de Unimed ali para poder conseguir ganhar uns títulos brasileiros, né? E ter bons times para poder até ajudar na manutenção da sua torcida. Então, assim, não é o ideal, porque o ideal era que o time subisse e conseguisse ficar lá em cima para sempre, mas não é também de todo mal, né? Não é também de todo mal. Agora, a proposta do Levin, ela é um pouco pior do que essa, porque a proposta do Levin é pegar esse dinheiro de investidores internacionais e aí, se não der certo, amigo, se chegar lá no final, ele tá falando assim, vou pegar esse dinheiro aqui, vou pegar, sei lá, 5 bilhões para ficar na frase que ele falou, na coletiva que ele fez, né? A gente sabe que não vai ser isso, mas só a título ilustrativo. Vou pegar 5 bilhões aqui para montar um timaço e daqui, sei lá, 10 anos eu pago esse dinheiro. Porque vai conseguir, que o dinheiro vai voltar, bababá, babá. E se não voltar? E se não voltar? Ninguém tem a garantia, você não tem como prever o futuro. Não dá para contar com o ovo no seio da galinha. Não dá para contar. Tem milhares de coisas que podem acontecer. Quem é que está prevendo que ia acontecer uma pandemia, que o mundo inteiro ia parar, que a economia ia quebrar no ano passado? Ninguém tinha como prever, entendeu? Então, assim, por mais planejamento que você tenha, mais profissionalismo, sempre que você está alavancando uma grana, está pegando um dinheiro em antecipação, você está correndo risco. E quanto maior é esse dinheiro, maior é o risco que você está assumindo. Maior é o risco que você está assumindo. E assim, se a gente for olhar o mercado brasileiro, a verdade é que é muito difícil de um time supermilionário se pagar da noite pro dia. O próprio Flamengo aí tá tendo dificuldade para pagar o time agora, porque, que nem eu já falei, não previa que ia fechar o Maracanã, né, esse ano, não teve a receita do estádio, estão tomando um prejuízo. Mas como eles já vêm de uma reestruturação de anos e estão com dinheiro em caixa, não vai ser um prejuízo que vai quebrar as pernas dele. Mas estão tomando um prejuízo. E isso a gente está falando do Flamengo, que tem todos os benefícios que a gente sabe. Ganhou um estádio de presente aí do governo do estado, teve um acordo super benéfico com a TV, né, dando uma grana absurda para eles. Por conta disso tudo, conseguiu vender muitos jogadores aí em preços super exorbitantes. Então, assim, deu tudo certo para eles. Deu tudo certo e eles ainda assim estão tomando prejuízo. Então o Vasco vai querer montar um time do mesmo nível dos caras, mesmo folha dos caras, da noite pro dia, e vai assumir que vai acontecer tudo isso também? Vai conseguir ganhar o mesmo dinheiro do estádio? Vai o quê? Vai jogar no Maracanã? E cobrando o ingresso que eles estão cobrando? A gente nem sabe se vai ter estádio no ano que vem com o público. A gente não sabe como é que vai evoluir nesse caso. Vai assinar com a Globo ganhando o dinheiro que eles ganham? O contrato só vai ser renovado lá em 2024. Não tem como ganhar. Patrocínio, o mercado mundial tá numa crise braba aí, é difícil. Você vai garantir que de repente o Vasco consegue um patrocinador milionário? O mundo inteiro tá numa crise financeira aí, ninguém sabe, uma insegurança sobre o que vai ser o futuro. Mas que o mercado às vezes fica otimista, às vezes fica pessimista, é um futuro muito incerto. Você tem a certeza e a garantia de que de repente vai pintar um patrocinador aí que vai tacar a grana no Vasco? Então, assim, é muito preocupante, né? É muito preocupante. Esse tipo de discurso, que nem eu já falei, ele, cara, não costuma terminar bem. Não costuma terminar bem. E aí, se você ainda soma isso aí, o fato do Levin estar se unindo ao que há de pior na política do clube, né? O que há de mais atrasado, pessoal que até uns anos atrás estava apoiando a política completamente ultrapassada do Eurico, agora está todo mundo se juntando com o Levin. Não é possível que isso seja só uma coincidência, né? Não é possível, porque falta às vezes um pouco ali de discussão de escala, né? Quando eu reclamo que, mas o Levin vai pegar um empréstimo absurdo. Ah, mas o Salgado também falou que vai pegar empréstimo. Sim, mas uma coisa é você pegar um empréstimozinho pequenininho aqui para saldar suas dívidas e outra coisa é você falar que vai pegar um empréstimo grandão para saldar as dívidas e contratar um time galáctico. São proporções completamente diferentes. Você pode ser a favor de um e ser contra o outro, né? Mesma coisa vale essa coisa aí. Ah, não, porque o Salgado já foi aliado do Eurico, porque não sei quem na chapa. Beleza, tem ali. Acho que todo mundo envolvido na política do Vasco vai ter sujado um pouco as mãos, né? Vai ter se envolvido um pouco com o euriquismo. Quanto mais para trás você estiver na política, mais você vai ter esse envolvimento. Agora, não dá você todo sujo de lama reclamar que o outro está com um pouco de lama nas mãos, né? Eu aceitaria esse discurso da Sempre Vasco, por exemplo, que é, entre os grupos políticos, o que eu vejo mais descolado do euriquismo mesmo.
né? Então, beleza. Se você vai votar na Sempre Vasco, é um eleitor da Sempre Vasco e está acusando a Mais Vasco de envolvimento com o euriquismo, para mim parece fazer mais sentido. Agora, você está com o apoio do filho do homem, né? A chapa lá, que é a chapa do homem, as duas, né? Tanto a Fusarca quanto o Casaca apoiando o seu candidato. E aí você vai apontar o dedo para o outro, falando que o outro é o atraso, o outro tá ligado ao euriquismo. Complicado, né? Complicado. Então, vou terminar aqui esse meu vídeo fazendo as minhas projeções, né? As minhas projeções. Já falei qual era do Salgado. E de uma eventual administração do Leve esse ano, eu tenho algumas dúvidas e algumas certezas do que poderia acontecer, né? A dúvida que eu tenho, principal, é se ele conseguiria montar esse time realmente campeão num primeiro momento. Eu fico aí com 3 cenários, né? O pior de todos é que ele não conseguisse montar time nenhum, fica muito no discurso e chega na hora não consegue montar nenhum time. A melhor expectativa é que ele montasse um time super galáctico aí, que realmente conseguisse fazer o Vasco entrar como favorito e disputando as competições. E uma proposta do meio, que eu acho que é o que mais provável de acontecer, se ele realmente escolher aí na hora de reforçar o Vasco e por esse caminho de contratar esses jogadores semi-aposentados europeus aí, que nem Balotelli, que nem falou Yaya Touré, esse tipo de jogador, aí meu medo é montar um time muito caro, né? Um time que vai pesar nos cofres do clube e nem conseguir conquistar títulos vai conseguir, porque corre o risco de não ser um time competitivo, né? Então eu fico realmente nessa dúvida, se o Levin conseguiria montar um time competitivo e por quanto tempo ele conseguiria manter esse time competitivo. Essa é a minha principal dúvida. E tem algumas certezas, né? A primeira é que mais cedo ou mais tarde essa bomba vai explodir, porque eu não acredito que ele vai conseguir realmente, se ele trouxer todo esse dinheiro que ele está falando, né? Pô, 200 milhões de euros, algo nesse nível aí. Se ele não trouxer, vai frustrar a torcida, porque não vai conseguir montar o time Real Madrid das Américas que está prometendo. E se ele conseguir, eu acho que não vai conseguir pagar. Mais cedo ou mais tarde, essa bomba vai estourar de novo e o Vasco vai lá pro buraco de novo, né? Que nem já aconteceu outras vezes, dessa vez talvez de maneira definitiva, porque o Vasco já está mal, já está capengando, vai ter mais uma queda, vai ser mais complicado ainda. E outra certeza que eu tenho é que enquanto ele estiver fazendo isso na administração, os seus aliados ali, que são a parte mais retrógrada aí da política vascaína, que nem eu falei, vão estar cuidando de cercar cada vez mais o clube, deixar o clube mais fechadinho, afastando cada vez mais os sócios do Vasco, dos processos democráticos, né? Passando aí um novo estatuto que deixa ainda mais difícil para o sócio poder votar, poder entrar na política, que deixa mais difícil para o presidente ter autonomia também para administrar, dando mais poder para os beneméritos. Enfim, vai ficar um Vasco bem ruim. Politicamente falando, acho que vai ser um Vasco bem ruim também. Enfim, era isso aí, as minhas expectativas. Digo aí embaixo, vai ser um vídeo polêmico, eu imagino, né? Mas diga aí embaixo os seus comentários, perguntas. Quem sabe a partir das perguntas que vocês deixam aqui embaixo, a gente não faz um outro vídeo aí para continuar essa conversa, não é mesmo? Digam aí o que vocês acham então. Não se esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal e a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobre Vasco. Ajude você também ao Sobre Vasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se/Sobre Vasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.